Vamos juntar as palmas em Anjali e recitar juntos. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Versos de abertura do Dharma. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Bem-vindos à palestra número 6 da explicação do livro Sendeiro à Budidade do Mestre Yin Shun. A vez passada já começamos a explicar louvor, as virtudes da joia do Dharma. E hoje continuamos com o Dharma. Stanza 9. O Dharma correto, maravilhoso, raro e inconcebível é benevolente, puro, permanente, pacífico e feliz. Ao seguir o caminho dos antigos sábios, pode-se realizar o Nirvana. Então, a explicação do verso. Nirvana é o lugar de refúgio para todos os nobres e todos os praticantes budistas. Aqui, nobres refere-se aos liberados. No contexto Sravaka, seriam aqueles que entraram no corrente. Então, é a primeira fruição, segunda fruição, terceira fruição e quarta fruição, que chamamos Arhat. E no contexto do Bodhisattvayana, seriam aqueles que já entraram na primeira bhumi, o primeiro nível do Bodhisattva. Para assim. Devido aos diferentes níveis de realização, existem diferentes nirvanas. O nirvana com resíduos, o nirvana sem resíduos e o parinirvana, o mahaparinirvana. Então, etc. Tem vários outros modificadores, adjetivos que utilizamos com nirvana. Então, mas aqui lista os mais importantes. Nirvana com resíduo é assim: se alguém realiza o nirvana, significa que já eliminou a cobiça, a raiva e a ignorância por completo. Já não tem nenhum apego ao eu. Mas, ao realizar nirvana, como atingir Arhat, ainda está vivo. O corpo ainda tem vitalidade. Então, essa pessoa tem que ser Arhat, ou liberado, terá que viver até fim da vida. Okay? Então, até os nobres, eles apreciam o tempo que sobram depois de realizar o Nirvana. Porque eles utilizam esse tempo para ensinar, divulgar o Dharma e ajudar os seres. E, então, com resíduo, assim, nós chamamos, alguém realiza Nirvana, então, aí espera até fim da vida e aí entra no Nirvana sem resíduos. Então, abandonando já
o corpo terrestrial ou carnal. E definitivamente entra, e chamamos, e o verbo que utilizamos é entra no nirvana. Okay? E quando falamos que parinirvana ou mahaparinirvana, estamos referindo especificamente ao Buda, e todos os Budas, ao alcançarem nirvana, dizemos que entraram no mahaparinirvana. Assim. Okay. Então, aqui está apontando a nirvana no contexto do Dharma correto. Na verdade, nirvana é o Dharma correto. Dharma correto é o estado da autorrealização, ou seja, a realização direita. É sutil, maravilhoso, raro e inconcebível. Nirvana é como realizar Dharma correto por completo. É um estado, é uma realização perfeita. E é uma autorrealização. Uma realização direita, no sentido que você pode falar, conhecer, perguntar a alguém, descrever que é nirvana, mas até você realizar por si mesmo, não vai saber o que é, porque é maravilhoso, é sutil, não é grosseiro, é muito sutil, é maravilhoso, é raro de obter e inconcebível. Agora, como conceber? E aí tem uma analogia na explicação. Por isso, é dito que só aquele que bebe a água sabe se está fria ou morna. Então, alguém pergunta, você quiser beber a água que tenho aqui? E alguém pergunta, está frio ou morna? E você descreve tudo isto, aquilo, e que você acha, como sente essa água, a água, mas a pessoa não vai saber exatamente. Precisam beber por si mesmo. E então, o Nirvana, tanto como 20 outras perguntas que muitas pessoas, budistas e não budistas, fizeram ao Buda durante o período do Buda, 2.500 anos atrás. O Buda tem 20 perguntas que ele, mesmo que perguntassem 3 vezes, ele não respondia. A pergunta como, e que é o Nirvana? Aonde vai? Aonde existe ou não existe? Como é? Assim, qualquer coisa relacionado, então, Buda considera coisas que a gente tem que realizar por si mesmo para saber. Agora, vou expandir brevemente a explicação segundo os meios hábeis dos discursos nos sutras e tratados. O Dharma correto é... Então, que é o Dharma correto? Tem 4 calificadores ou critérios, qualidades. Primeiro o Dharma correto é benevolente. Isto é, a benevolência absoluta e completa, no contexto do significado supremo. Ou seja, que não tem significado maior que isto. Que o Dharma correto começa benevolente, no processo de benevolente e termina benevolente. É o que é. É benevolente. É total benevolência. Não tem nenhuma maldade que causa dano a nenhum ser. Isso é o Dharma correto. Segundo, o Dharma correto é puro. Devido ao Dharma correto,
não poder ser poluído pelas aflições e outras impurezas, nem poder surgir condicionalmente pelas aflições e outras impurezas. Por isso se diz que é puro. Então, essa pureza já não retrocede. Não é possível poluir a pessoa que realiza o Dharma correto. Realizar o Dharma correto implica que a pessoa já cortou, eliminou a cobiça, a raiva e a ignorância. Então, aqui, eu lembro, tem pessoas, gurus, falam, mesmo que eu realizei nirvana, realizei algo, mas são os seres que me aflitam, eles me fazem sofrer. Então, o que significa isso? Alguém que já realizado o Dharma correto pode ser poluído pelos outros, pelas aflições dos outros, pelas impurezas dos outros? Não, não é possível. O Dharma correto é puro. O Dharma correto é, 3, permanente. O Dharma correto está além das características do tempo. Não surge nem cessa. Originalmente é tal como é. Essa me lembra da frase no Sutra do Coração, da essência, da Prajna Paramita. Não surge nem cessa. É permanente. Além das características do tempo. Desde o tempo sem começo no passado, presente e tempo no futuro, sem fim, o Dharma correto é permanente. É tal como é. É talidade. 4, o Dharma correto é pacífico e feliz. Ok? Então, no contexto budista, a felicidade não é um estado da excitação. Feliz. Não. É a paz. É pacífico. Então, pacífico e feliz está descrevendo a mesma coisa. É da paz. O Dharma correto, pacífico e feliz. Isto é, não há nascimento, velhice, doença e morte, nem angústia, tristeza, sofrimento e aflição. É a felicidade absoluta, livre de amarras. Então, quando é o Dharma correto, atingido, realizado, já essa pessoa, esse liberado, já não sofre por causa da existência. Não há nascimento, velhice, doença e morte. E todas as coisas relacionadas com esse corpo e essa existência. É a felicidade absoluta, livre de amarras. Em resumo, o Dharma correto é inconcebível e suas virtudes como benevolência, pureza, permanência e paz são igualmente inconcebíveis. Seguindo com a explicação. Desde o estado da sabedoria, Nirvana é chamado de Dharma correto. Se é dito que a partir da sabedoria realizasse o Dharma correto e alcançasse a real liberação, isto é chamado de Nirvana. Portanto, o Dharma correto é o Nirvana. E basta seguir os antigos
o sendeiro correto de Budas e grandes sábios do passado para poder realizar a liberação do Nirvana. Então, seguir os antigos. O Buda sempre fala, Buda Shakyamuni falava, eu descobri o mesmo caminho que os antigos seguiram e atingiram. Todos os antigos, os praticantes, buscadores que chegaram à perfeita iluminação, eles seguiram o mesmo sendeiro. Desde tempo sem começo até tempo sem fim. Quando o Buda ele realizou a perfeita iluminação, ele falou: eu não inventei o Nirvana, ou a verdade universal. Eu meramente descobri. Eu descobri e realizei. E agora eu conto a vocês, explico a vocês para cada um por si mesmo realizarem. Falando sobre o caminho dos antigos sábios, o Agama Sutra, o Lankavatara Sutra, entre outros, também referem-se a ele. Porque o Dharma correto é originalmente tal como é. É a verdade universal. O sendeiro correto da prática, que é capaz de realizar o Nirvana, também é originalmente tal como é. Tanto o Dharma correto e tanto o sendeiro correto são com a essência da talidade, tal como é. Todos os Budas do passado, sem exceção, trilharam este sendeiro correto e obtiveram o Nirvana. Este sendeiro não foi criado pelo Buda Shakyamuni, mas é o caminho comum dos Budas do passado. Por isso, é chamado de caminho dos antigos. Vamos louvar as virtudes da joia do Dharma. E aqui, joia do Dharma está falando do Dharma universal. Do Dharma que transcende tempo, espaço, consciências. Okay. Então, aqui termina louvor às virtudes do Dharma. Seguimos com louvor às virtudes do Sangha. Stanza 10. Baseando-se no Dharma, reuniu-se o Sangha com harmonia, felicidade e pureza como suas raízes. Harmonia nos assuntos e harmonia nos princípios. Homenageamos o Sangha, a mais honrada dentre as assembleias. A explicação do mestre Genshin. Quando Buda Shakyamuni atingiu a budidade e ensinou o Dharma, houve muitas pessoas que o seguiram e renunciaram à vida familiar. E isto é um ato bem diferente das maiores religiões do nosso mundo. O fundador do budismo, o Buda Shakyamuni, ele, quando era ainda príncipe Siddhartha, ele saiu do palácio, cortou cabelo, deixou todas as riquezas mundanas e ele entrou na floresta a buscar o caminho, a liberação, e como monge.
Ele, como monge, entrou no caminho, como renunciante, e praticou meditação, concentração, atingindo diferentes tipos da concentração, ascetismo, e até deixou ascetismo, praticando o sendeiro do meio, e aí atingiu a perfeita iluminação. Ele atingiu como monge. E também muitas pessoas que seguiram a ele, uh, uh, eles renunciaram à vida familiar para ser discípulos de ele e aprender com ele. E isto, naquela época, é algo muito impactante e importante saber, porque no contexto histórico, a maneira que surgiu esse fundador e fundou essa religião, budismo, o Dharma foi preservado no Sangha. Então, depois vou expandir um pouco mais sobre esse assunto. Porque Sangha foi necessário para que o Dharma do Buda pudesse chegar e prolongar por 2.500 anos depois do parinirvana dele e chegar a nós hoje e seguir existindo. Tem um porquê. Depois vamos falar mais. Então, o Buda fez com que elas se reunissem e se organizassem no Sangha. Em sânscrito, Sangha é a comunidade monástica, okay? No contexto budista. Okay? Sangha é um grupo de pessoas, uma comunidade organizada e disciplinada. Por isso, os antigos traduziram Sangha como grupo da harmonia. Então, aqui eu gostaria de esclarecer que a palavra Sangha, no contexto budista, não está incluindo todos os praticantes, sino que Sangha, quando aparece nos textos antigos budistas, no Vinaya, sutras e shastras, tratados, estão falando da comunidade monástica, também aos nobres liberados. Okay? E nobres liberados podem ser leigos ou leigas, mas tem que chegar à primeira fruição, ou segunda, ou até terceira. Okay? E para ser arhat, tem que viver uma vida de brahmacharya, que é vida do celibato. Então, Sangha, no contexto budista, refere-se especificamente aos nobres liberados e a comunidade monástica. Só isso. Mas tem outro nome que utilizamos para falar da comunidade budista. Então, utilizamos o termo as 4 assembleias, que são Bhikshu, Bhikshuni, Upasaka, Upasika, que significa, em português, monges da ordenação completa, Bhikshuni, monjas, leigos, praticantes, e leigas, praticantes budistas. Esses 4. Ok? Isso seria 4 assembleias. Não é mesmo que Sangha. E sim, o Sangha está dentro da 4 assembleias. Seguimos. No que se baseou o Buda para congregar e formar o Sangha? Escutam bem aqui, hein? Não foi pela sua própria capacidade. Por isso, o Buda disse: eu mesmo não capto ou reúno as pessoas. O Buda os reuniu baseando-se no Dharma, formando assim o Sangha.
olha, não foi pela sua própria capacidade. Isso é o que o Buda proclamou. Significa que não é como hoje, qualquer pessoa, autoproclamado guru, ok? E aí congregam pessoas e vocês me seguem porque eu atingi, eu realizei, eu sou o único. O Buda não pensou assim. As pessoas devem seguir a ele, por quê? Porque ele expande, divulga o Dharma, porque ele reuniu as pessoas, os praticantes espirituais, baseando-se no Dharma correto que já explicamos, definimos, baseando-se na realização do Nirvana dele, quem eliminou todas as aflições da cobiça, raiva e ignorância, e a grande compaixão dele. Então, a, a, tem um exemplo também histórico. Vocês já sabem que nós falamos nas palestras anteriores que quando o Buda atingiu a perfeita iluminação, chegando esse momento baixo da árvore da Bodhi, ele contemplou, reflexionou se devo ensinar ou não. E foi o Brahma, o rei celestial da esfera, da forma, quem desceu do céu e suplicou ao Buda a ensinar o Dharma para os seres, para os filhos dele. Ele falou. Então, três vezes, e o Buda consentiu. Então, o que aconteceu? Buda, saindo da floresta, e viu a 5 pessoas, companheiros espirituais anteriores, que nós chamamos os 5 bhikshus. Então, vocês acharam que o Buda se encontrou com os 5 e eles falaram: Uau, Buda, vamos seguir a você, você é nosso guru? Não foi assim. A história foi assim. Quando o príncipe Siddhartha, e voltando quando o príncipe tinha 29 anos de idade, ele saiu do palácio para entrar na busca espiritual. Então, ele enviou a Chanda, o assistente dele, um servente, a voltar e avisar a seu pai e a família ao palácio que ele já se tornou um monge e está a viver uma vida espiritual. E o rei estava muito triste. E ele pensou: nossa, meu filho vai ir à floresta. Talvez ele vá voltar, mas tenho que proteger a ele. Então, desde do palácio, ele enviou 5 pessoas que foram guarda-espaldas do príncipe. Então, esses 5 bichos, não eram bichos, né? 5 pessoas do palácio, eles entraram na floresta a buscar ao príncipe, agora praticante, meditador, Siddhartha. Então, praticando com ele, eles também se tornaram monges como companheiros espirituais. Praticaram com ele a meditação e depois com ele juntos foram a praticar ascetismo. E praticando ascetismo, não comer, estar parado em um pé e só em um pé por dias, fazendo coisas que os indianos antigos e até agora estão fazendo ainda nas florestas, a práticas ascéticas. E esses 5 são bem inteligentes. E quando o asceta Siddhartha decidiu abandonar ascetismo e receber
a oferenda de uma mulher como chama, leite, para sustentar o corpo dele, eles falaram, ai, esse Siddhartha, ai, é o príncipe, não aguenta, ele já não é ascético, ele já não é nosso companheiro, viu? Ele, assim, está corrompido. E então, se afastaram do Siddhartha. Então, Siddhartha, o praticante, encontrou uma árvore da Bodhi, e se sentou, meditou, praticou e realizou a perfeita iluminação. Então, depois, quando ele já realizado a budidade, ele caminhou a os 5 companheiros. E eles, desde longe, viram a ele aproximar e falaram: aquele não diligente, aquele que abandonou a prática, está nos aproximando. Nossa, vamos concordar que não vamos fazer caso a ele, não vamos olhar a ele, vamos deixar ele falar com o ar, porque já não é um praticante. Decidiram assim. Então, o Buda caminhou, cai cada vez mais próximo, mais próximo, mais próximo, e eles, esses 5, olharam uma luz impressionante do Buda e, nossa, será que ele atingiu algo? Ele realizou algo? E quando chegou, o Buda falou e cumprimentou eles e falou do Dharma, e aí virou a roda do Dharma, e aí, bem, eles estavam seguros que ele atingiu a perfeita iluminação, porque o Buda falou das 4 nobres verdades. E aí eles também entenderam e quiseram tornar discípulos dele. Então, desde o primeiro grupo que o Buda convertiu, ensinou, e quem tornaram membros do Sangha, eles foram, como se chama? Convertidos pelo Dharma, não pela personagem Siddhartha. Ok, seguindo. Dharma é o caminho correto na vida humana. O nirvana definitivo. O Buda se baseou no Dharma para inspirar as assembleias. Aí as assembleias está referindo a bhikshu, bhikshunis, upasaka, upasika, monges, leigos, leigas budistas, para que elas se agrupassem e se aproximassem desta grande questão da vida humana. O Dharma também é um sistema de regras de conduta que corresponde às normas do caminho correto da vida humana. O Buda se baseou nessas regras completas de boa convivência e coexistência e estabeleceu as normas formais para organizar as assembleias. E agora estamos falando especificamente para organizar o Sangha, ok? Grupo dos monges e monjas. Como viver em harmonia, como um grupo de harmonia. O Sangha agrupado é baseado no Dharma. Está de acordo com as 3 qualidades distintivas de harmonia, felicidade e pureza como suas raízes, fundamentos. Primeira raiz, primeiro fundamento. Harmonia. Esta possui 2 tipos: harmonia nos assuntos e harmonia nos princípios. Nos assuntos está falando de
da convivência no contexto mundano, terrestrial. Nos princípios, está falando da essência. Okay? Então, começamos a explicação da harmonia nos assuntos. Esta está dividida em 6. E são chamadas as 6 harmonias. Primeira, harmonia da visão, compreensão em comum. A Assembleia possui visão e compreensão coesas, isto é, a unificação do pensamento. Então, se uma pessoa está buscando, e estamos falando de, digamos, um monge, uma monja, está buscando uma comunidade para pertencer, para aprender. Então, primeiro tem que perguntar: aqui tem harmonia da visão, compreensão em comum? Que o que eles têm em comum em visão, na compreensão? É muito importante estar unificado no pensamento. Segunda harmonia é da disciplina, observância em comum. A Assembleia pratica os mesmos preceitos, isto é, o exercício comum das normas. Tem regras escritas, recordadas ou como que são transparentes e entendidos pela comunidade. Okay? As observâncias em comum. Terceira, harmonia do benefício. Partilha, harmonia do benefício. Partilha em comum. A Assembleia vive com os mesmos recursos para a vida diária. E isto é o equilíbrio da economia, da comunidade. Então, é como se um monge, uma monja, entra em uma comunidade sangha, então terá acesso a morada, comida, roupa, coisas em comuns que são compartilhados e oferecidos. E não tem diferença das classes, casas. Este tem morada, este não tem morada. Este tem comida, merece comida, outro não merece comida. Não, não é assim. É harmonia do benefício. A partilha em comum. Então, essas 3, as harmonias em comum do pensamento, das normas e da economia, são a verdadeira essência da comunidade monástica budista. Podendo seguir assim, então, as ações expressadas através do corpo e da mente entre a comunidade devem ser. Então, quando é entre a comunidade, que tipo de harmonia cada um individualmente tem que seguir ou tem que manifestar? É corpo, fala e mente. Número 4, harmonia seria harmonia corporal na convivência comunal. Que é harmonia corporal? Fechar a porta sem fazer muito barulho. Caminhar com calma. Falar. Não. Corporal seria fazer coisas sem causar muito barulho que perturba os outros. Comer, mastigar, sem muito barulho. Atento da ação corporal, para não perturbar aos outros. E também mantendo a atenção plena em si mesmo. Harmonia corporal na convivência comunal. Tendo em pensamento que uma pessoa é parte da comunidade, não deve causar aflições aos outros, ou entrar em conflito com os outros. Okay?
e especialmente a parte harmonia verbal, sem conflito. Esse é o número 5. Falar da maneira suave, falar da maneira sincera, honesta, um, e não falar quando não tem nada para falar. O nobre silêncio, harmonia verbal, e não entrar em conflito. Não mostrar raiva através das palavras, causando aflições aos outros. E sempre pensando, eu tenho razão, eu tenho razão. E porque se eu tenho razão, eu devo falar. E você tem que calar a boca e me escutar. Não. Falar para comunicar. Falar não para agredir, para machucar. 6, harmonia mental e alegria em comum. Nossa, é tão importante a harmonia mental, que é alegria em comum. Significa que uma pessoa que convive com os outros, de pouco a pouco vai sentindo a alegria internamente. Nossa, que abençoado! Ah, como grato me sinto estando nesta comunidade, com a visão, com a correta, e tem tanto em comum, vivendo em harmonia. Nossa, eu me sinto muito bem. Eu me sinto acolhido e que estou avançando nessa comunidade. Essas 6 harmonias devem ser praticadas consistentemente pelos monásticos do Sangha. Então, isso é, acabamos de explicar harmonia nos assuntos. Agora vamos à harmonia nos princípios. Em relação à harmonia nos princípios, estas são as verdades alcançadas pelos discípulos de Buda. O Dharma ou o Nirvana, cujos conteúdos são completamente coerentes entre si. Por isso se diz: mentes em sintonia, mentes alinhadas, ou compartilhar a mesma respiração com todos os Budas. São frases dos sutras e que nós, no Sangha, sempre falamos. Gostaríamos de compartilhar a mesma respiração com todos os Budas, respirando com paz e harmonia, tanto si mesmo e com todos os Budas e os praticantes da comunidade. Isto é algo particular dos nobres liberados e é compartilhado tanto por leigos como por monásticos. Isto significa que a harmonia nos princípios, de sintonizar na mente em paz e harmonia, deve ser algo também que os leigos praticantes devem aspirar a fazer, começando com o parceiro, a família, os parentes, a comunidade, o prédio, o lugar do trabalho, qualquer lugar que você pertence, um leigo pertence, tem que tentar de viver em harmonia com os outros. Harmonia nos princípios. O Sangha, que pratica apenas a harmonia nos assuntos, é considerado mundano. Significa que se você cumpre a parte dos assuntos, ainda é mundano. Ok? Mas importante. O Sangha, que também pratica a harmonia nos princípios, é considerado transmundano. Ou seja, que as 6 harmonias manifestadas, praticadas, se torna em si mesmo
algo próprio, harmonia interna, que já transcende apego ao eu. Então, é transmundano. E que concorda com o Dharma e o Dharma correto, o Nirvana. Contudo, o Buda Shakyamuni, neste mundo maligno das 5 turvações, baseou-se no Dharma para reunir o Sangha como a força central que estabelece e mantém o budismo, mas enfatizou a harmonia nos assuntos, acima da harmonia nos princípios. Significa que o Buda reconhece que todos nós, homens, mulheres, ordinários, comuns, é um trabalho bem árduo para nós poder realizar harmonia nos princípios. Então, ele, com o Sangha, enfatizou a harmonia nos assuntos. Pelo menos temos que aparentar um grupo em harmonia. Temos que manifestar o mais possível essa harmonia, essa paz do Dharma correto. Então, aí termina a parte da harmonia, explicação da harmonia. Vamos à felicidade, como qualidade do Sangha. Os membros do Sangha, em meio à comunidade, com harmonia nos assuntos e harmonia nos princípios, podem todos desfrutar de paz e felicidade física e mental, e se dedicar diligentemente à prática. Ok? Então, estando em um grupo, uma comunidade em harmonia, nos causa esse sentimento, sentimos a paz e a felicidade, tanto física e mental. Então, assim, nos ajuda a poder dedicar diligentemente à prática, devido a essa felicidade. Nossa, a felicidade no Sangha é tão importante, porque sentindo feliz dentro da comunidade, nos sentimos acolhidos, sentimos que podemos acolher aos outros, sentimos que pertencemos a um grupo maravilhoso. Então, aí podemos praticar com mais força e mais dedicação. Terceira qualidade é a pureza. Na comunidade harmoniosa e feliz, os membros se encorajam, se alertam e se corrigem mutuamente. Nossa, isto é a definição da pureza? Imagina, nosso mundo, qualquer grupo, as pessoas se encorajam ou se brigam uns com outros, se alertam quando alguém está por cometer uma transgressão. Pare, tem cuidado. Não, talvez você está esperando, olhando com olhos, com um pouco de sorriso, esperando a pessoa cair mal e cometer uma falha. Não, no Sangha, nos encorajamos para ser melhor. Você pode, vamos. Não se deprime, vamos levantar. Eu te levanto, vamos levantar, vamos praticar juntos. Se encorajam uns a outros. Se alertam das transgressões, das falhas. Porque se cuidam uns com o outro. E se corrigem mutuamente. Esse corrigir é corrigir com compaixão,
com sinceridade, não corrigir para agredir a outro. Caso alguém tenha cometido alguma transgressão, pode rapidamente arrepender-se e restabelecer a sua pureza. E somente assim o sangha pode tornar-se sábio e íntegro. Então, arrepender é muito importante. Nossa, vocês conhecem pessoas que desde que você conhece essa pessoa vida inteira, nunca pede perdão. Alguém corrige e essa pessoa fala: "Oh, não é minha intenção." Você sabe, não foi minha intenção. Você entende? Eu não falei mal, eu não fiz mal, eu sou perfeito. É somente você se equivocou o que veio me fazer. Não. Se alguém, se um praticante dentro de um grupo da harmonia querer manter a pureza, é quando alguém corrige e comete um erro, então se arrepende. Por isso, no Sangha, cada 2 semanas temos uma reunião entre os monges e recitamos a Pratimoksha, que são os preceitos monásticos, e depois arrependemos ao Sangha nossas transgressões, sejam maiores ou menores, e se tivermos conflito com alguém, falamos com essa pessoa, perdendo perdão, desculpa, eu, por favor, me perdoa por minha transgressão, eu não deveria falado com você dessa maneira. Deve ser parte da prática, poder pedir, se arrepender e pedir perdão. Quanto difícil, nossa. O Sangha, instituído pelo Buda, é originalmente uma comunidade ideal. Então, aqui, o Buda está falando que é uma comunidade ideal que ele quer que os monges, os discípulos dele, de toda essa transmissão de 2.500 anos, nós aspiramos este ideal da harmonia, felicidade e pureza. Ok? E lembro que vamos seguir. E aí já vou explicar mais. Do ponto de vista do autocultivo até a purificação do corpo e mente, o Sangha é a causa e condição suprema para obtermos a paz, a felicidade e a pureza. O Sangha é a grande fornalha onde são moldados os sábios e forjados os nobres. É onde é a comunidade, é o grupo onde podemos realizar nossa prática. Temos amigos, companheiros espirituais. Estamos acolhidos. Por isso, dentro desse, é considerado uma grande fornalha. E do ponto da propagação do Dharma em benefício aos seres, o Sangha é a força coletiva que impulsiona o Buda Dharma. Nossa, força coletiva. Essa força coletiva começou 2.500 anos atrás, com os 5 primeiros bichos, depois mais discípulos do Buda, monges, e essa transmissão seguiu sem interrupção por tantos anos. E vocês não podem imaginar
que é isso? Que é uma transmissão sem interrupção. Depois que o Buda entrou no parinirvana, então, o Sangha continuou ordenando a monges e monjas. E para só ordenar uma pessoa, um monge, se precisa de 10 monges, cada um com mais de 10 anos de prática, que se juntarem no mesmo espaço para certificar a ordenação completa de uma pessoa. E assim foi, sem interrupção, ininterrupto por 2.500 anos, até hoje. Essa força coletiva é a única forma de poder transmitir o Dharma até hoje, porque são pessoas que praticam full time, tempo todo, não é tempo parcial, é tempo completo. São pessoas que dedicam, sacrificam até suas vidas pelo Dharma, pela transmissão do Dharma. Se nós utilizamos o exemplo na antiga China, o budismo chegou lá em ano como da 9, assim, da Era Comum. E chegou com... foi um monge com um cavalo branco e chegou a China antiga, em um bordo do limite da China naquela época, e aí estabeleceu o lugar para ensinar e chamaram esse Templo do Cavalo Branco. E esse cavalo não foi para que o monge sobe a esse cavalo, sino que esse cavalo branco carregava os textos que o monge trouxe desde a Índia e está em idiomas budistas, em sânscrito, que ele traduziu. E para traduzir, o que fez? Ele tinha que aprender o chinês para poder traduzir e ensinar. E começou assim. E depois, discípulos. A transmissão seguiu, e cada vez na história da China, tinha 4 imperadores que quiseram acabar com o budismo na China. Então, eles fecharam os templos, monastérios, até enviaram os monges fora do templo e tem que voltar a casa, e especialmente os textos budistas foram incendiados, foram como destruídos. E para poder preservar os textos, foram os monges quem foram às montanhas e esconderam os textos para depois voltar a difundir os textos de novo. E isso precisa da força coletiva do Sangha. Ok? Então, o Sangha é uma das 3 joias. E como discípulos do Buda, devemos homenagear e nos refugiar no Sangha. Ter acesso na comunidade, a conhecer alguém que recebeu a transmissão e consegue transmiti-lo e
para que nós podemos entender é algo impressionante. A probabilidade é tão pequena. Grandes comunidades religiosas não se limitam ao budismo, como, por exemplo, na antiga Índia, as comunidades dos 6 mestres sramanas, ou renunciantes da vida familiar. Todas tinham suas respectivos sanghas, comunidades. Então, aqui são citados 6 mestres sramanas, renunciantes. Eles são os mais famosos naquela época do Buda. Mas, em total, sabem quantos diferentes grupos e ensinamentos existiam naquela época? Eram, em total, 95 grupos. E com o budismo, fundado pelo Buda, 96 em total. E, no entanto, dentre as assembleias monásticas das diferentes religiões, o Sangha que pratica consistentemente o Buda Dharma é o mais honrado e superior. Por isso é louvado como o mais honrado. E aqui estamos falando da perspectiva budista. Nós consideramos que o Sangha budista é o mais honrado. Ok? E, na verdade, naquela época do Buda, o budismo não foi a religião mais popular. Nunca foi e nunca será. Porque, na verdade, o budismo, tomar refúgio na joia tríplice, Buda, Dharma e Sangha, e realmente entender o conteúdo e poder tomar o Buda como modelo e o Dharma correto, o Nirvana como esse objetivo para atingir, e o Sangha, os discípulos, os instrutores a seguir e pedir conselho, é muito difícil para os seres humanos. E naquela época, no Buda, o budismo nunca foi popular, mas foi muito respeitado. Por quê? Porque é a única religião que o fundador fala que, por favor, não briguem nem com si mesmo, comuniquem, mas não briguem, e tampouco não entram em argumentos, discussões ferventes, agressivos com nenhuma outra religião. Respeita a religião dos outros. E isso sempre foi a atitude da harmonia do Buda, enquanto a como agir dentro e também com os outros. É uma harmonia universal que ele sempre ensinava. Então, assim, aqui terminamos a palestra de hoje e vamos transferir os méritos. O caso que todos nós, temos acesso ao Sangha, ao Dharma, e todo a gratidão ao Buda, devemos transferir todos os méritos a todos os seres, desejando que eles também tenham acesso à joia tríplice. Ok. Juntamos as palmas na postura de Anjali, transferência de méritos. Desejo erradicar as 3 obstruções e todas minhas impurezas. Desejo obter a sabedoria e a verdadeira compreensão. Desejo universalmente que as calamidades e obstáculos se extingam, praticando constantemente, vida após vida, o caminho do Bodhisattva. Namo Pho.